Bem, primeiramente eu gostaria de explicar por que eu vou usar esse método aqui de apresentação, tá? Não vou fazer cortes no vídeo, vou usar o webcam, algumas imagens, e para poder fazer as coisas de forma mais realista, assim como já fosse um monitor, tá certo? Não vou separar por tópicos, nem colocar muitas coisas assim, realmente explicando como explicar para alguém que tivesse fosse monitor, tá bem? Vou fazer o processo seletivo aqui para nutrição, tá? E vou explicar aqui o potencial de ação. Primeiramente, vou dar uma pincelada no potencial de repouso, tá? E logo em seguida entro no potencial de ação. Então vamos lá. Começando, primeiramente gostaria de explicar que os átomos eles possuem cargas positivas ou negativas. Por exemplo, o potássio e o sódio eles possuem cargas positivas, tá bem? E eles no caso são cátions. Já o cloro ele possui carga negativa, tá bom? No caso ele é um ânion, tá? E o principal cátion do meio intracelular é o potássio e do meio extracelular no caso é o sódio, e os principais ânions do meio intracelular é as proteínas e o fosfato, e do meio extracelular os principais ânions são o cloro e o bicarbonato. Tá bem? Também temos outras substâncias importantes, como por exemplo o cálcio, que possui carga positiva, tá bom? Mas primeiramente precisamos entender isso aí. Entendendo que os átomos possuem determinadas cargas e também as concentrações dele, ou seja, possui mais sódio no meio extracelular, ou seja, fora das células, do que no meio intracelular. E vice-versa acontece com o potássio, que no caso tem mais potássio dentro das células e menos potássio fora das células, entendeu? E existem vários mecanismos nas células que ajudam a controlar esse fator. Por exemplo, temos a bomba de sódio e potássio, canais de vazamento, tá bem? A bomba de sódio e potássio, ela realiza o processo de colocar potássio para dentro e sódio para fora, e num processo que gasta energia. E também temos canais de vazamento que fazem um processo inverso, que colocam sódio para dentro e potássio para fora, até para tipo assim, não ficar somente uma substância dentro e substância fora. Também há um pouco de sódio dentro das células e um pouco de potássio fora das células. Então, entrando aqui, a gente tem aqui os potenciais de fusão, tá certo? Que ele é medida o potencial de uma substância ela ir para o meio onde está menos concentrada, tá certo? Aqui temos a equação de Nernst, tá certo? Não vou explicar muito, não temos muito tempo, mas basicamente ela serve para medir somente uma substância, somente um átomo, e o potencial que ela tem para mudar de meio. E já a equação de Goldman é para vários átomos, para várias substâncias, tá certo? Então, o potencial de repouso ele se estabelece em cerca de menos 90 até menos 70 assim, milieletronvolts, avaliando o meio intracelular, no caso, e vários fatores que dão essa medida para ele. Por exemplo, aqui, calculando o potencial de fusão, nós temos aqui o potássio, tá bem? Ele possui 35 vezes mais potássio no meio intracelular do que no meio extracelular, tá certo? E ele possui um potencial de fusão. Calculando esse potencial de fusão pela equação de Nernst, nós, fazendo ali o logaritmo, a gente descobre aqui que ela tem um potencial aqui de menos 94 milieletronvolts, tá certo? E já o sódio, ele possui 10 vezes mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular, tá certo? Fazendo a equação, a gente vai saber ali que, a gente pode avaliar aqui também, ó, pelo log, ó, vai dar 10, né? E log de 10 é 1, e aqui vai dar 1 sobre z, que no caso é 1, tá bom? Então aqui vai dar 61 milieletronvolts, tá certo? E fazendo pela equação de Goldman, a gente vai ter um potencial de menos 86 milieletronvolts. Também temos a bomba de sódio e potássio, tá? Que ela vai aumentar, ela vai diminuir, no caso, em 4, tá? Porque ela acaba colocando 3 sódios para fora, 3 partículas de sódio para fora, enquanto coloca 2 partículas de potássio para dentro. Então, seja, ela acaba deixando mais negativo, tá bom? Porque está colocando mais sódio do que entrando potássio para fora, tá bom? E é isso aí, tá certo? Então, a gente tem potencial de cerca de menos 90 milieletronvolts. Aqui um exemplo, tá certo? Então, entrando no potencial de ação, o potencial de ação ocorre da seguinte forma. A gente tem aqui os canais, tá bom? De vazamento, tá? E o que acontece? Ocorre uma ativação desse canal, tá? Quando ele atinge um limiar, que a gente vai discutir depois, tá? Ou seja, quando ele vai ficando mais positivo, ele atinge uma ativação aqui que abre
aqui essa comporta de ativação e o sódio ele acaba entrando. O que acontece quando o sódio entra? Aqui vai acabar ficando positivo, tá certo? E enquanto isso, tratando-se do canal de potássio, não é o canal de sódio, é o canal de potássio, tá certo? Ele vai ficar inativado aqui, entendeu? Ou seja, vai ficar em repouso, tá bom? E o que acontece? Vai entrando sódio, vai ficando positivo, tá bom? Vai acontecendo aqui o potencial de ação, ou seja, é uma despolarização, tá bom? Aguarde esse nome, despolarização. E depois de passar um determinado tempo, esse canal ele se fecha e acaba bloqueando a entrada, no caso acontece, a porta de inativação se fecha, né? E a entrada de potássio ela é bloqueada, tá certo? E um pouco antes disso, tá certo? Também abre-se canais para saída de potássio. Ou seja, esses dois fatores aqui, agora o bloqueio do canal de entrada de sódio e facilitando a saída de potássio, vai fazer uma repolarização, tá certo? E vai deixar o meio intracelular negativo novamente, até atingir o seu potencial de repouso, tá bem? E acontece isso daqui, tá certo? Então, como funciona esse potencial? Bem, existe um princípio chamado princípio do tudo ou nada, tá certo? Que ele serve para fazer as sinapses e tudo, tá bem? E o que acontece? Quando acontece esse potencial aqui que eu expliquei para vocês, no caso, o meio intracelular ficar positivo aqui, ó, representado pelo positivo, tá bem? O que acontece? Ele atinge uma determinada carga suficiente para poder excitar as células seguintes, entendeu? E o que vai acontecendo? Ela vai excitando as células seguintes, tá bem? Vai excitando as células seguintes e vai criando assim um potencial de ação, que a gente pode chamar também de sinapse. Potencial de ação é a rápida alteração do potencial de membrana que se propaga por uma membrana de fibra nervosa, tá bem? Podemos entender dessa forma, tá? Então, vai acontecer esse potencial de ação. Se caso a carga recebida aqui para ativar aqui o canal de potássio não fosse suficiente para poder excitar as células seguintes, rapidamente o potencial de ação ele acabaria, tá bom? Ele não se propagaria e não teríamos assim esse potencial, tá certo? Então, aqui explica bem o que eu queria colocar, potenciais subliminares agudos, tá bom? No caso, ele vai receber um potencial aqui, porém ele não vai atingir esse limiar aqui para ele poder realizar o potencial de ação, tá certo? Ele vai atingir, porém não atinge o limiar. E o que acontece? Ele não acaba criando o potencial de ação que é para ocorrer, tá bem? Aqui explica os canais de potássio, que no caso está em azul, e os canais de sódio, tá bom? Aqui explica o potencial de ação até que tem um limite de mais 10 mV, tá? Explicando. E aquilo ali que eu expliquei antes, ó. Você pode reparar aqui que é ativado os canais de sódio, para o sódio entrar, tá certo? E já um pouquinho depois, ó, praticamente no mesmo instante, que o canal aqui se fecha, tá bom? E vai criando a inativação da entrada, que eu expliquei ali acima, a inativação. Esse canal de saída de sódio, ele liga, e é permitido aqui a saída de sódio, podendo voltar novamente o potencial de repouso. A gente tem outros fatores também, está acabando o tempo, que eu vou explicar rapidinho, que também temos o cálcio, que é uma partícula 2 positiva 2+, tá? O que acontece é que ele ajuda a prolongar o potencial de ação, com uma entrada de cálcio novamente. Também temos a fibra de mielina, tá certo? Que ela é meio que uma espécie de saltatória, tá? Que ela serve para saltar o potencial de ação, deixando ele mais rápido. Ou seja, uma sinapse numa fibra mielinizada, ela é mais rápida numa fibra não mielinizada, amielinizada no caso, tá certo? Bem, essa foi a apresentação, tá? Vou explicar o máximo que eu pude nesse tempo. Agora eu vou explicar porque eu quero entrar na monitoria. Primeiramente, eu acho muito bonito trabalhar com biofísica, porque eu estou explicando aqui tudo o que acontece, potencial de ação, repouso, e isso está acontecendo agora no nosso corpo, entendeu? Eu acho isso muito bonito, e eu gostaria muito de ser monitor dessa matéria, porque eu estou estudando os sentidos,
as sinapses e tudo isso é a nossa percepção que dá do nosso mundo. Eu espero que realmente vocês possam me aceitar, tá bom? Eu me considero muito preparado e é isso. Obrigado, tá?